Conversarei agora com o ex-senador da República e ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, sobre transição energética, energia limpa e tudo mais. Uma satisfação com o senhor, que foi senador da República, que pelo vizinho estado, quais lições quanto à energia limpa, com a sua utilização, o senhor pode citar aqui para Paraíba? Olha, essa não é mais uma energia do futuro, né? Você Sim. sabe, é uma energia do presente. Hoje nós já temos a realidade de ser a região que produz mais energia renovável, que não seja hídrica, mas vento e do sol no Brasil. Mais de 1/3 dessa energia brasileira já é gerada a partir dos nossos recursos, que antigamente eram vistos como intempéries, né? Sim. Vento na praia, o sol causticante, e hoje são grandes fontes de energia para nós, não só energia diretamente para gerar, como inclusive para as nossas terras, nossas oleaginosas, nossas frutas e tudo mais. Então isso mudou totalmente. Essa é uma visão que a gente conseguiu transformar uma coisa que era vista como vicissitude em algo extremamente produtivo para as nossas economias. E essa realidade hoje está configurada claramente. Nós, no Rio Grande do Norte, nós temos mais de 10 gigawatts instalados, foram os primeiros parques, portanto foi o estado que basicamente abriu o caminho, né, e quebrou o gelo. Várias dificuldades que a gente passou lá, a gente pôde passar o exemplo para estados como Piauí, a própria Bahia, que vieram depois, e agora a Paraíba, o próprio Ceará, que começou até antes do Rio Grande do Norte, mas depois foi ultrapassado na série de leilões que houve a partir de 2009, né? Portanto, na fase competitiva da eólica, não subsidiada diretamente, mas as lições que a gente tem hoje é de que nós, de fato, e é isso que eu tenho trazido aos fóruns do LIDE, principalmente aqui na nossa região do Nordeste e do Norte, chegou a nossa vez. Os nossos recursos naturais finalmente estão sendo valorizados. E se nós não soubermos aproveitar isso, nós não nos organizarmos, inclusive não nos unirmos, nós vamos ter problemas como hoje está acontecendo com as nossas eólicas e solares. A gente vai falar disso, né? Então, se nós não nos organizarmos, não nos unirmos em torno desses nossos recursos naturais, que hoje têm valor para o mundo inteiro, não só para nós, não só para o Brasil, nós vamos perder esse bonde. E nós temos outras coisas acontecendo por vir que vão exigir da gente essa inteligência. Por exemplo, a energia offshore, a energia do mar. Sim. Potencial de energia eólica, por exemplo, ainda aqui na Paraíba. As interações com as comunidades, né, que é importantíssimo, porque quando chegou tudo era novidade, né, tudo era bom e tal, que beleza, vão vir bilhões de investimento. Depois começam a aparecer os maus agentes e os bons agentes, aqueles que fazem as coisas direito, aqueles que fazem as coisas de qualquer jeito. E as comunidades e a nossa sociedade em geral começam a se organizar para também reagir a isso. E isso são dores do crescimento, naturais do processo. Só que nós ainda estamos falando de energia mais limpa do que as outras alternativas. Portanto, nós temos que cuidar bem delas. O ponto de equilíbrio entre essa energia limpa e o meio ambiente? O ponto de equilíbrio é quando você reconhece que qualquer coisa que você faça para capturar algum recurso energético, seja mineral, seja marítimo, seja terra, vai impactar de alguma forma. E você precisa mitigar esses efeitos, usar todos os recursos que você tem, não só para ganhar e para lucrar, mas também para devolver alguma coisa em termos de mitigação do meio ambiente. Mitigar, objetivamente, seria compensar como? Mitigar é, primeiro, evitar efeitos ambientais básicos e até os não básicos, assim, diretos, e também compensar socioambientalmente as causas, ou as consequências, melhor dizendo, dessas interferências no ambiente. Qualquer coisa que você faça, pisar no chão interfere no meio ambiente. O ser humano interfere o tempo todo no meio ambiente, entropiza ambientes o tempo todo. E eólica não é diferente, solar não é diferente, porque você basicamente coloca ladrilhos numa área livre, numa mata, numa área de... Eventualmente você tem supressão vegetal, eventualmente você incomoda as comunidades durante a obra, né? Você tem caminhões passando, você tem estradas sendo colocadas onde não havia nada, né? Mas isso também pode ser revertido em benefício. Então, muitas vezes, as coisas que são construídas para que essas obras ocorram, podem, se o processo for bem feito, reverter para acesso de melhor qualidade, reverter para recursos para a agricultura familiar, reverter para o uso melhor e mais produtivo das terras de assentamento,
para a organização social dessas pessoas, para a qualidade de vida dessas pessoas. A questão é saber como fazer isso e como o Estado brasileiro, e o Estado brasileiro inclui o Estado da Paraíba, os nossos governos dos estados também, e os governos dos municípios, como o Estado brasileiro, como organização, está preparado para fazer isso, como ele está equipado para fazer isso, como ele tem recursos ou não para fazer isso. Porque só o Estado é capaz de forçar isso. Do contrário, se for tudo livre, o empreendedor vai fazer o que dá dinheiro para ele. Jean, o Estado, enquanto governo federal, está despreparado ou está incompetente para administrar tudo isso, vide as restrições impostas quanto à transmissão da energia que é gerada, a exemplo aqui da própria Paraíba, no município de Santa Luzia, no sertão do estado, onde uma empresa, a Rio Alto Energias Renováveis, investiu 1 bilhão e 200 milhões de reais e há cerca de 3 semanas não pôde transmitir nada de energia. Isso é diferente. Na primeira fase, onde a gente começou a instalar parques eólicos aqui na ponta, nos nossos litorais, e eu vivi isso como secretário no Rio Grande do Norte em 2008, 2009, 2010, nós tínhamos uma dificuldade que era convencer o governo de que ali seria viável ter mais capacidade de geração. Naquela época, o Nordeste vivia como um coração humano que bombeia sangue para as extremidades do corpo. O coração era Cheste, o coração era na Bahia. E ele mandava energia para nós todos, em todos os lugares. Desde a ponta mais meridional da Bahia, até Macau, lá no Rio Grande do Norte, todas as extremidades, até o Maranhão. Mas depois surgiu qual é a mudança que existe? É que você começa a instalar gerações na ponta dos dedos, é como se você tivesse corações nas pontas dos dedos. E você tem que preparar suas veias e artérias para essa mudança de sistema. Mas é uma unidade que distribui. Isso era no começo. Agora não é mais assim. O planejamento hoje já concebe que você tem potencial eólico e solar nas nossas regiões. Portanto, há um outro problema que se apresentou. Esse corte que está havendo, contra o qual nós nos insurgimos juntos, todos os nossos estados, ele se dá por uma concorrência de fontes que está havendo no Brasil, por uma má gestão do Ministério e dos órgãos que regulam o sistema elétrico. Ministério das Energias. A nosso ver, sim. Porque uma coisa que era previsível, perfeitamente previsível, que era a entrada da geração distribuída nas casas, a energia solar nas casas, tudo isso. Claro. E a entrada dos próprios parques eólicos de grande porte e fazendas solares de grande porte, que foi via leilão federal, portanto previsível. Sim. Eles alegam que imprevisivelmente ultrapassou as expectativas e, portanto, forçou o sistema a ter que impedir que algumas usinas gerem em alguns momentos para não sobrecarregar o sistema que já existe. Então, essa não é falta de planejamento, inclusive, foi reconhecida pelo Tribunal de Contas da União em acórdão, né? Isso chama-se, tem um termozinho em inglês que é curtailment, que na verdade é contingenciamento da capacidade de transmitir energia. E aí eles criaram uma margem de segurança muito mais ampla do que anteriormente, porque houve um certo apagão que foi atribuído a essa questão da intermitência da energia eólica e solar. E aí, a partir desse apagão, passaram a alegar que, olha, o pessoal agora tem que ser... Porque existe uma espécie de guarda de trânsito no sistema elétrico, que é o ONS. Ele manda passar energia para cá, ele manda para lá, ele manda essa passar. Ele faz esse movimento de guarda de trânsito da energia nas linhas de transmissão. Então, esse guarda de trânsito resolveu começar a controlar mais o trânsito. E ele gerou, na verdade, um problema, que é uma certa falta de credibilidade, uma insegurança nesses investidores que fizeram esse aporte. Internacionais, eles foram chamados a fazer isso. Eles foram convocados a leilões federais. Eles são outorgados do Estado brasileiro. Que segurança jurídica eles têm? E aí o que eles têm? Qual é a segurança jurídica que eles têm? Eles têm um contrato normalmente de 30 anos, que é o PPA, com o sistema elétrico. As distribuidoras, as nossas distribuidoras elétricas, elas basicamente compram desses geradores através disso, e eles têm contratos também privados, em alguns casos, com o mercado, que a gente chama de mercado livre, que é o mercado, eu vendo energia para você, se você for um grande cliente, eu construo um parque para fornecer para você. Isso tudo tem contrato, mas essa imprevisibilidade especificamente sistêmica que aconteceu está errada.
E aí é quando eu digo que a gente precisa se juntar para se defender. Está errada porque ela e foi qual... mal, porque não era previsível. Não houve previsibilidade nem planejamento. Agora, qual é a solução para isso? A solução é agora diminuir o curtailment, é discutir essa margem de erro, é discutir potenciais indenizações e é fazer o sistema funcionar direito. Com mais previsibilidade, que alegadamente não existe, mas existe, inclusive a da GD. Cada usina solar em cada casa que é instalada hoje tem um número lá na ANEEL, portanto é previsível. Então essa situação ela vai ter que ser resolvida e tem que ser resolvida logo, porque muitos empreendimentos já estão em dúvida se vão existir e outros já estão colocando em dúvida a própria atratividade do mercado brasileiro para continuar. E é uma pena, para fechar, porque nós temos a energia mais acessível e mais eficiente do ponto de vista de sustentabilidade do mundo, nessa nossa região aqui, que eu chamo de Brasil Equatorial. Então, desde Pernambuco até o Amapá, esse pedaço que sempre foi esquecido e relegado, ele hoje tem potencial de oferecer ao mundo a maior quantidade de energia renovável, mais acessível, não só em termos de preço, quanto em termos físicos, para o sistema mundial. Mas nós temos que se organizar para isso. Aqui na Paraíba, há um ano, foi abortada a possibilidade da assinatura de um protocolo de intenções pelo governo estadual para implantação de uma usina de hidrogênio verde. O hidrogênio verde é uma das formas que você torna líquida a energia, não só financeiramente, como fisicamente. Então você permite exportar uma energia que foi gerada pelo vento para a Alemanha, na forma de hidrogênio líquido verde, né? Então hidrogênio verde. Então, quando eu digo que nós temos potencial de exportação dessa energia enorme, vasta, que a gente tem para gerar, não só em terra como no mar, de grande porte, é isso. Uma das soluções é hidrogênio verde. Outras novidades virão depois disso, que é quando você se parar para pensar e dizer assim, por que em vez de eu exportar essa grande energia que eu tenho, que é verde, que é admirada pelo mundo, eu não trago as fábricas para cá, e aí é chamada indústria verde, ou power shoring, trago essas indústrias para cá e levo produtos beneficiados aqui. Então esse é um segundo ou um terceiro ciclo, se você quiser. Primeiro, geração para o Brasil, entrada na matriz energética, limpar a matriz energética brasileira, já fizemos a nossa parte, estamos em curso. A segunda é dar liquidez a essa energia, que é hidrogênio verde e outras coisas. A terceira é power shoring, que é justamente isso, começar a trazer empreendimentos para cá, empreendimentos de outras naturezas, que vão processar coisas, fazer aço verde, coisas altamente energia intensivas, com energia limpa e abundante. Senador, ex-senador Jean, agradecer a vossa atenção e que pudesse traduzir com uma linguagem que não o economês para os caminhoneiros que ainda não alcançam o valor a que chegou o litro do óleo diesel e muitos dos quais se recordam daquele slogan, o petróleo é nosso. Não, o petróleo é nosso mesmo. Nós temos petróleo para abastecer todas as nossas refinarias, toda a capacidade de refino que a gente tem no Brasil, portanto, em petróleo, que é aquela matéria-prima que gera os derivados, dentre os quais o diesel. Mas em diesel, por conta da configuração das máquinas das refinarias, basicamente, nós temos déficit. Então nós importamos aí 20% a 25% do diesel que nós precisamos para o mercado. Em determinados pontos, normalmente aqui, para o meio norte para o norte, é onde há importação. O que está acontecendo hoje? A política que nós implementamos na Petrobras, com a orientação do programa de governo do presidente Lula, abrasileirou os preços. Essa expressão todos já ouviram, mas o que ela é? Não é se desgarrar do preço internacional e não é também subsidiar o combustível. É usar o fato de que nós temos refinarias brasileiras em território brasileiro e temos produção brasileira de petróleo a favor do Brasil. Isso está sendo feito hoje. O petróleo poderia estar variando diariamente, até semanalmente. Sim. Ele está estabilizado e ele vai sendo ajustado em patamares. Mas está estabilizado petróleo... por cima, né? Não. Ele teve estabilizado muito por baixo, muito tempo, quando teve alta no ano retrasado, ano de 23, nós tivemos um pico de alta muito grande, quase chegou a $100 o barril, nós mantivemos. Depois compensamos, depois baixamos o preço. Agora, nesse momento, o petróleo está em baixa por conta da economia americana. Ontem teve uma alta leve, mas claro, o viés é de baixa, né? Então você vai ter uma hora dessa, você vai ter que ter uma redução de preço. Quando vai depender da equação da Petrobras, porque ela também tem que sustentar a sua rentabilidade, senão não tem investimento novo.
Previsão para este ano, uma boa notícia para os caminhoneiros aí? Não, a previsão, assim, o petróleo é uma coisa estranha, né? Quando o mundo está feliz porque o preço está baixo, a empresa de petróleo está preocupada. E quando o mundo está preocupado com o preço está alto, a empresa de petróleo está lucrando. Então, a empresa de petróleo ela é meio assim mal vista nesse sentido, que ela meio que torce para uma coisa que ninguém quer. Mas hoje em dia, com o desaquecimento da economia em geral, em função das medidas de Trump, a questão da China, tudo isso que a gente não vai entrar em detalhe agora, a previsão é ficar entre 70, em torno dos $70 mesmo, que é um preço médio razoável. Portanto, não vai haver grandes oscilações para cima e talvez a gente tenha aí uma boa notícia em breve.